Depois da batalha do deus Shiva contra o Raiden, o Zeus foi até Buda para pedir que ele lutasse do lado dos deuses. No entanto, ao colocar os pés na arena de combate, o Buda declarou estar do lado da humanidade. Ele diz: se os deuses não vão salvá-los, eu irei. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu irei matá-lo. O Buda se voltou completamente contra os deuses, e todos ali ficam assustados com a sua atitude. Uma das lutas mais épicas de Record of Ragnarok está prestes a começar. O Buda enfrentará o castigo dos deuses. Eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, pois essa luta vai te deixar bem empolgado. E é claro, né, meu mano, não se esqueça de dar aquela fortalecida no like, senão o Beelzebub vai puxar o seu pé de madrugada. Enfim, momentos antes do Buda entrar na arena de combate, ele se encontrou com a Brunilda. Ele passou ali para avisar ela de que ele vai ir contra a vontade de Zeus. Ele vai lutar pela humanidade, mas antes mesmo desta interação, na verdade, antes mesmo da conferência dos deuses acontecer, descobrimos que a Brunilda já havia procurado Buda para aprender um pouco sobre o destino entrelaçado. Ela já estava muitos passos à frente dos deuses. Ela já esperava que o Buda fosse se voltar contra Deus. Afinal, não tem ninguém em Valhalla que odeie os deuses mais do que ele. O ser iluminado não pode ser domado. Antes de sair, o Buda sussurra no seu ouvido, dizendo que ela não pode mais deixar isso de lado. A sua presença é o suficiente para fazer ela ficar pálida. Por trás daquele sorriso descontraído está um deus aterrorizante. O seu mundo mudou para sempre. Com a interferência de Buda, os outros deuses não ficarão quietos. Com certeza haverá algumas consequências no futuro. Ela não pode mais voltar atrás. Enquanto isso, os deuses estavam quase se mordendo de raiva. Shiva parecia estar se divertindo com aquela situação. O Thor aparentemente já esperava esse tipo de atitude vindo do Buda. A deusa peituda Afrodite ficou furiosa com essa traição. Ares, Loki e Hermes não gostaram nem um pouco dessa atitude rebelde. Nem mesmo o próprio Odin conseguiu esconder a sua raiva esmagadora. O Buda vai enfrentar o Bishamonten e os outros deuses da sorte. Eles se fundem e se tornam uma criatura divina. O seu nome é Zerufuko, o deus que só traz desgraça. Porém, no passado, esse deus Zerufuko já foi uma pessoa boa. Nos tempos em que a humanidade ainda era próxima aos deuses, alguns deuses moravam no mundo dos humanos para cuidar deles. E um desses deuses era o Zerufuko. Toda vez que ele via uma pessoa infeliz, ele pegava o fardo daquela pessoa para si mesmo. Ele se sentia feliz ao ver os humanos felizes. No entanto, por mais que ele se esforçasse para fazer os humanos felizes, eles nunca o reconheceram ou retribuíram um favor. Eles caíram diretamente nos pecados, gula, ódio, luxúria e entre outros. Aquilo o destruiu e também o desmotivou, mas ele percebeu algo estranho. Uma multidão estava seguindo um simples homem, e eles estavam felizes com ele. Pela primeira vez, ele, que era um deus, sentiu inveja de um mortal, e aquele homem era o Buda. Resumidamente, o ódio e a inveja tomaram conta do seu coração, e muitas vezes ele tentou destruir a humanidade, mas antes de fazer isso, ele acabou se dividindo em 7 partes, que hoje são conhecidas como deuses da sorte. O Zerufuko quer vingança contra o Buda. A partir de todas as energias negativas, ele criou um machado gigante, mas rapidamente ele foi surpreendido com um chute do Buda, o que acaba deixando o Zerufuko no chão com falta de ar. Os sábios da humanidade assistiam à luta de Buda, e alguns deles estavam empolgados. Entre eles estão Jesus, Sócrates e Confúcio. Eu simplesmente adorei essa participação de Jesus, na real. Enfim, o Zerufuko tenta mais um ataque, mas Buda se esquiva tranquilamente. O Zerufuko poderia jurar que havia conseguido acertá-lo. O Buda se esquiva de todos os seus ataques. É quase como se o seu corpo estivesse se movendo sozinho, ou ele estivesse prevendo os movimentos do Zerufuko de alguma forma, o que acaba deixando o Zerufuko bastante furioso. Ele tenta atacar o Buda de todas as formas, mas não consegue. Quanto mais furioso ele ficava, mais forte ele ficava. O seu machado crescia enquanto que ao mesmo tempo absorvia a energia da miséria. Esta é a sua arma divina, o cutelo da miséria. A sua arma ficou tão poderosa ao ponto de conseguir destruir a arena de batalha em poucos movimentos. Embora tenha ficado mais forte, ele ainda não conseguia acertar o Buda. Ele estava sempre um passo à frente. Ele estava vendo o futuro. Esse é um estado onde só as pessoas iluminadas podem alcançar. O estado de iluminação pura. Ele consegue ver onde o ataque do Zerufuko iria parar. E assim ele se afastava antes mesmo do golpe ser disparado. Logo o Zerufuko percebeu que o Buda conseguia ver os seus movimentos e o chamou de trapaceiro. O Buda dominou a luta por um bom tempo, e quanto mais era pressionado, com mais raiva e inveja ele ficava.
A sua miséria era tão intensa que ele conseguiu criar uma arma assustadoramente grande. O Buda rapidamente ativa o seu cajado dos 6 reinos e o transforma em um escudo, assim parando o ataque do Zerofuku de frente. O seu cajado é capaz de mudar de forma com base nas emoções do próprio Buda. Para ele conseguir escolher a sua arma, primeiro ele precisa manipular as suas emoções. O Buda trata o outro deus como se fosse um adolescente na puberdade. Ele empurra a sua arma de volta, o cutelo da miséria se transforma em uma espada cheia de lâminas, e o cajado de Buda entra na sua segunda forma. Segundo reino, reino animal, Kanon, cabeça de cavalo, Nirvana. Ele corre em direção ao ataque do Zerofuku. Ele se esquiva e desfere um contra-ataque, deixando o seu oponente no chão. Essa é a força do adolescente mais forte do mundo. Durante toda a sua vida, o Buda sempre teve tudo o que queria. Ele era um príncipe de um reino. Certo dia, depois do falecimento do seu amigo Jataka, o antigo rei de Mala, Buda percebeu que ele não estava de fato vivendo a sua vida. Todas as coisas que ele tinha lhe foi dado. Foi nesse momento que ele alcançou a iluminação, a partir dessa reflexão e do luto do seu amigo. Então ele abandonou tudo, a sua casa, o seu reino, apenas para trilhar o seu próprio caminho. Aos poucos ele foi conquistando seguidores e os guiou para a iluminação. O Buda seguiu o seu caminho e sempre rejeitou o destino que as outras pessoas lhe ofereciam. Buda e Zerofuku continuavam a lutar. Ele transforma a sua arma em 2 espadas. O Buda agora tinha uma lança em suas mãos. Não importava o quanto o Zerofuku se esforçasse, ele nunca conseguia atingir o Buda. Ele foi diversas vezes surpreendido. Depois de ser mais uma vez ferido, ele libera toda a sua raiva contra o deus. O Zerofuku atira uma tempestade de lâminas para cima dele. As emoções de Buda dão à luz a uma espada indestrutível. Buda corre pela arena e consegue defletir todos os seus ataques sem grandes dificuldades. Ao se jogar contra a tempestade de lâminas do Zerofuku, o Buda conseguiu anular o seu ataque. Ele estava se divertindo muito enquanto lutava. Todos os espectadores estão admirados com as habilidades do Buda, sejam eles humanos ou até mesmo deuses. Isso deixa o Zerofuku com mais inveja e ódio. Por mais que ele tenha ajudado a humanidade, as pessoas nunca olharam para ele, nem mesmo uma única vez. O Buda diz que ele é verdadeiramente o seu próprio mestre. Ele precisa se amar primeiro. É lindo se sacrificar para o bem das outras pessoas, mas isso também é algo completamente autodestrutivo. O Buda diz que gosta dele. Ele não é uma pessoa totalmente má. O Zerofuku não compreende essas respostas do Buda, mas de repente, ao olhar para o deus, ele finalmente conseguiu alcançar a iluminação. Os seus olhos voltaram a brilhar novamente. Ele apenas queria ser como o Buda, ser amado e admirado por todos. Ele larga o seu cutelo no chão. O Buda olha no fundo dos olhos do Zerofuku e diz que ele está com um belo olhar. Ele joga o seu cajado no chão. A luta agora será resolvida no soco. Eles trocam golpes, e enquanto levavam uma sova do Buda, o Zerofuku percebeu que ele sempre o entendia melhor do que qualquer um. Pela primeira vez, depois de muito tempo, ele começou a ficar feliz. Esse é o ápice da sua felicidade. Ele finalmente a conquistou. O Buda soca o seu rosto com muita força, deixando ele inconsciente no chão. Apesar de ter perdido a batalha, o Zerofuku foi resgatado de sua escuridão. Os seus cabelos voltaram a ficar da sua cor original. Ele finalmente se livrou de todas as dores. Os seus chifres que haviam caído estavam se movendo de uma forma estranha. De repente, os seus chifres perfuram a sua cabeça. Algo assustador vai acontecer. 2 dragões saem do corpo de Zerofuku e eles se fundem ao redor do seu corpo, criando um tipo de casulo. Logo, um ser monstruoso e misterioso começou a sair dali. O Buda rapidamente pulou para trás, não pelo fato de conseguir ver o futuro, mas sim por reflexo. Naquele momento, ele não conseguia mais prever o futuro. Um demônio gigantesco saiu daquele casulo. Ele era o lendário Berserker do submundo. O seu nome é Rajun. A batalha ainda não terminou. Na verdade, ela acabou de começar. Nenhum deus sabia o que era aquela coisa que saiu do Zerofuku. A Brunilda estava confusa. Todos os deuses também não estavam entendendo aquela situação. O que era aquele ser? Apenas um deus estava compreendendo aquela situação. E esse deus era Hades, o irmão de Zeus. Ele chega com autoridade e se senta no sofá. E logo ele explica que no Helheim, o submundo, existe uma lenda que todos conhecem. Na mistura de luz branca e sombras negras, os chifres do mundo inferior devem despertar. E a escuridão eterna deve nascer. Outra vez chamado de o Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. Ele saca uma espada de seu braço e avança contra o Buda, mas ao contrário de Zerofuku, o Buda está tendo dificuldades para se esquivar de seus ataques.
A alma de Rajun é tão maligna que não é possível prever os seus movimentos, não há nenhum brilho, ou seja, é impossível enxergar na escuridão. Rajun transforma o seu braço em uma broca demoníaca, e Buda rapidamente transforma a sua espada em um escudo. Eles se chocam, mas o seu escudo não foi forte o suficiente para parar o seu ataque. O Buda teve um dos seus olhos feridos, e Rajun agora transformava o seu braço em um machado. Rajun pressiona o Buda com uma chuva de ataques, e aos poucos ele consegue acertá-lo. Os deuses se questionam como que o lendário Rajun está ali, bem na frente deles, se há momentos atrás ele era apenas um conto de fadas. Odd diz que a explicação mais plausível é que alguém adquiriu um pouco de detrito que foi deixado pelo Rajun na época em que ele destruiu a metade do Helheim. Então, essa pessoa que pegou esse detrito o cultivou através de algum método desconhecido, formando algo como sementes, e então tomou estas sementes do Rajun e implantou no Zerofuku enquanto ele estava inconsciente, e a pessoa mais plausível que fez isso foi o próprio Beelzebub. Buda e Rajun dão continuidade à sua batalha. A cada momento, mais o Buda ficava encurralado pelo demônio. O Buda tenta se comunicar com a parte do Zerofuku, que ainda poderia estar dentro dele, mas Rajun diz que isso é inútil. Ele já o consumiu completamente. O Buda manda ele calar a boca, a sua expressão mudou completamente. Ele utiliza o quinto reino, Reino Preta, ódio. Como as armas de Buda se manifestam a partir de suas emoções, ele invocou pela primeira vez a foice do deus selvagem, Salakayas. Essa é a sua arma que representa todo o seu ódio. E também é a primeira vez que o Buda a vê. Os deuses se impressionam com a sua força. Ele avança contra o Rajun, mas ele bloqueia o seu ataque com o braço esquerdo, enquanto o outro braço perfura o seu abdômen com uma broca demoníaca. Parecia que já havia acabado para o nosso Buda. Então Rajun pergunta quais são as suas últimas palavras. Ele diz: então, deixe-me repeti-las. Se os deuses não vão salvá-los, eu irei. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu o matarei. Buda está ofegante. Ele tenta cortar a cabeça de Rajun enquanto diminui a sua distância entre ele. Mas Rajun o chuta para longe. Por mais que o Buda estivesse extremamente ferido, ele ainda se mantém de pé. Nem mesmo Rajun estava acreditando no que estava vendo. Ele se perguntava de onde está vindo tanta energia. O Buda o provoca, perguntando ao Rajun o porquê dele estar com medo. E logo em seguida, ele o chama de fraco. Ele diz que o Rajun era muito mais fraco que o Zerofuku. E isso sem dúvidas deixa aquele grandão extremamente irritado. Ele avança contra o Buda, desferindo diversos golpes, mas nada disso importava. O Buda ainda continuava de pé. Ele prometeu proteger a humanidade, e é isso que ele vai fazer. Ao ver que o Buda ainda estava disposto a lutar, ele começou a ficar com medo, mas ele não aceita isso. Então ele arranca o seu próprio braço e o transforma em uma espada. Ambos se enfrentam, entretanto a foice de Buda é destruída, e logo em seguida sua arma divina, o seu cajado, também é destruída por completo. O Buda fica no chão, quase que inconsciente, sem nenhuma arma em suas mãos. Dentro de sua mente, ele se vê um espaço vazio, algo bem semelhante ao universo. Uma luz chama sua atenção e ao alcançar aquela luz, uma mão o tocou. Ele despertou e aos poucos se levantava novamente. Ele diz: você sabe o que é necessário para confrontar a sua própria fraqueza? Revidar contra a sua inexperiência e tentar superá-la? Leva puberdade. Você não tem isso, e por isso você é fraco. Ele estava segurando o cutelo de Zerofuku. Buda e Zerofuku se unem e lutam como um. Eles dão à luz a arma divina, Lotus, Voland. Mas, ao invés da miséria, o cutelo de Zerofuku está absorvendo a compaixão de Buda. Através dos destinos entrelaçados, uma nova arma divina está nascendo. A espada do grande Nirvana, Zero. A compaixão contra a miséria, o ódio contra o amor, a felicidade contra a angústia, um deus contra um demônio. Ao balançar a espada, se tornou possível ver os outros deuses da sorte. As partes do Zerofuku, todos eles estavam ao lado de Buda. Eles correm em direção um ao outro, faíscas voam pela arena de batalha. A luta tá tão empolgante que nem mesmo Jesus conseguiu ficar de fora. Ele e os outros sábios torciam para o Buda. Tudo o que se escutava era uma multidão gritando pelo nome de Buda. Mas os ferimentos de seu corpo ainda estão o atrapalhando. Mas rapidamente o Buda usa sua própria espada para defletir a espada de Rajun. E em seguida, ele realiza um corte em seu peito. Diante da determinação de Buda, a alma de Rajun começou a ficar abalada. Ele não conseguia esconder a sua alma com as suas trevas, o que consequentemente possibilitou que a habilidade do Buda de ver o futuro
fosse ativa novamente. Ele estava se desviando de todos os ataques do Rajun. O demônio, totalmente indignado, desfere um ataque com todas as suas forças contra o Buda. E ele o parte ao meio? Na verdade, o que ele cortou não era o Buda. Era apenas uma miragem. O verdadeiro Buda estava atrás dele. Com um olhar vazio, ele se prepara para atacar com o seu golpe final. Nas palavras do sábio elevado, inabalável como um leão aos sons, desprotegido como o vento em uma rede, imaculada como lótus na água, como o chifre de um rinoceronte, caminhe sozinho. Porém, você deve encontrar um companheiro em cuja alma você pode descansar a sua. Em seguida, através de todas as formas de adversidade, transbordando de alegria, caminhe com ele. Resumido do Sutta Nipata, capítulo 1. Ao lado do que sobrou da alma de Zero, o Buda desfere o seu ataque e despedaça o Rajun, deixando todos os deuses e humanos impressionados. O tronco de Rajun foi partido ao meio e logo caiu no chão, porém Rajun ataca Buda no seu ponto cego. Entretanto, o seu corpo já estava se desfazendo. Ele não conseguiu realizar o seu ataque por completo. Logo Rajun desapareceu completamente. O espírito de Zero e as suas outras partes agora podem partir em paz. O Buda se despede de Zero. Essa foi uma batalha bastante emocionante e o vencedor da sexta batalha do Ragnarok é Buda. E se você chegou até aqui, comente aí embaixo qual será a próxima luta que você quer ver aqui no canal. E também se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do canal, né mano? Pois assim eu vou saber que você tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo. Mas enfim, muito obrigado e tchau!